atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 11 de 2022. Eu, André Zola, Basílio Leme, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Necessidade da Encarnação, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nas instruções dos Espíritos. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo, O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, item 3, encarnação nos diferentes mundos. Das perguntas estudadas serão 172 a 175A. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 28, intitulada Alguma Coisa. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 6, que trata das ciências tecnológicas, física nuclear, automação e informática à luz do Espiritismo, no item Tecnologia. Agradecemos sua audiência e lhes enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
No programa Verdade e Luz, nosso editorial. Tema: necessidade da encarnação. Item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Resposta: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Ele-lhes necessário a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. E o Espírito São Luís conclui a resposta dada a Kardec afirmando: é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que ela se lhes torna um castigo. Kardec faz suas observações e considerações, é a sua nota, que está registrada no item 26, e assim escreve: uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência, senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe a inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim, acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido, e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aqueles que, ao contrário, trabalham ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo de encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que o separam dos mundos superiores. E Allan Kardec, então, conclui as suas considerações dizendo: não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo
e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. Qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, estudo de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 4, da pluralidade das existências. Item 3, encarnação nos diferentes mundos. Kardec formula assim a questão número 172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? Basílio. E os espíritos reveladores assim disseram a Kardec: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. É relevante para todos nós, observarmos a genialidade de Kardec, começando pelo título, deste item 3, Encarnação nos diferentes mundos. Trata-se de um tema complexo. Observarmos que as reencarnações de diferentes mundos, e nesta resposta que a gente pode dizer assim, curtinha, mas observarmos esses dois aspectos. Quando ele diz assim, as deste globo não são as primeiras e nem as últimas. Ou ainda, por isso que nós, todos, podemos dizer que reencarnamos, porque estamos aqui em muitas e muitas experiências. Mas é interessante prestar atenção depois dessa vírgula aqui, quando eles dizem assim, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Ou seja, que nós temos que observar, só nesse trechinho aqui, o quanto é profundo
essa pequena apontamento, explicação. As mais materiais e distantes da perfeição. E por quê? Porque, como nós, né, temos aí lido e ouvido frequentemente as instruções dos espíritos elevados, nos incentivando a estudar. E a estudar, preferencialmente, as obras básicas, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, no qual nós acabamos de ver esse interessante editorial, e Kardec nos dá uma classificação aproximada dos mundos existentes. Ele mesmo diz daquele item que é apenas, assim, aproximado, não vamos dizer assim, exatamente, mas ele classifica o nosso planeta depois dos mundos primitivos, que é o planeta de expiações e provas, e nos dando, assim, uma orientação segura, que na escala evolutiva, que é a criação do ser, como nós vimos lá na questão 115, que fomos criados simples e ignorantes, mas com todos os elementos para chegarmos à perfeição relativa, para chegarmos a essa perfeição relativa, é um caminho muito longo. E por isso que eles citam aqui que as nossas reencarnações nesse planeta, claro, no caso, uma via de regra, porque tem as exceções, né? Quais são as exceções? São os grandes missionários que, designados pelo próprio Cristo, que é o governador planetário, vêm à Terra em missão específica para alavancar o processo de elevação do planeta. Então, mas a regra é essa, que nós estamos, a maioria do nosso planeta, distantes desta evolução que nós poderíamos chamar de evolução plena. Então, é por isso que eu me lembrei de uma realidade que nós devemos sempre nos lembrar e também a lembrar os nossos amigos ouvintes, os nossos telespectadores, que o Livro dos Espíritos é o livro basilar, né? É dele que origina as outras 4 obras. Mas essas 4 obras estão entrelaçadas, e nós vamos encontrar, como nós vimos aí no editorial, né? Agora sim, no capítulo 4º do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também, né, só para citar assim, relevantes ensinos, na Gênese, que é o último livro do Pentateuco, no capítulo 1 da Gênese, os itens 34, 35 e 36, e também no capítulo 11 da Gênese, Gênese espiritual, onde nós vamos encontrar, entre outras orientações, nos itens 35, 36 e 37, emigrações e imigrações. Quer dizer, fica aí, então, a nossa recomendação, né, de estudo desse tema muito, muito importante. Obrigado, Basílio. Na pergunta 173, Edgar, Kardec assim a formula: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo ao outro, ou pode viver muitas vidas num mesmo globo? E aqui, amigo Zola, Basílio, amigos e amigas que nos ouvem e nos assistem, a resposta dada pelos espíritos reveladores é a que se segue, como vocês poderão aqui naturalmente perceber. Dizem eles: pode reviver muitas vezes num mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. A questão 173A.
podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E a resposta aqui é muito curtinha. Os espíritos simplesmente dizem, certamente. E na 173b, podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Com a resposta, os espíritos reveladores afirmando seguramente, podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Então aqui, nós vamos verificar muito facilmente a interligação que estas perguntas e estas respostas apresentam, naturalmente evidenciando essa conceituação que, inclusive, o nosso amigo Basílio acabou de apontar em seus comentários finais e que eu, inclusive, também destaco, sobretudo porque ali no livro A Gênese, no capítulo 11, Kardec vai desenvolver estas considerações com bastante propriedade e reiterar as respostas aqui dos espíritos apresentadas, para que melhor compreendamos esse papel de aprendizado e de reencarnação que estabelecemos não somente na Terra, mas, é claro, evidentemente, em eventuais outros mundos. E por que eu digo isso? Porque é fato que nós podemos experimentar as reencarnações em outros mundos, evidentemente. Todavia, nós não podemos aqui afirmar com segurança que todos os espíritos encarnados na Terra experimentaram estas emigrações, estas migrações de um orbe para o outro. Kardec, inclusive, na questão anterior, vai dizer, aliás, na questão trazida no nosso próprio editorial, que o espírito em povos mais primitivos são reencarnações igualmente em desenvolvimento, quando não aquelas verificadas de alguma sorte também primitivamente. Agora, o que eu gostaria de trazer, portanto, para consubstanciar as respostas dos espíritos é exatamente 3 considerações trazidas por Allan Kardec no capítulo 11 do livro A Gênese, contidas exclusivamente aqui no item de número 34. Capítulo 11, portanto, trata da gênese espiritual. E vejamos o que Kardec vai afirmar aqui com segurança. Ele vai dizer, não há, é uma afirmação kardeciana, não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Aparentemente, amigos e amigas, nós temos aqui uma contradição com a resposta dos espíritos. Ora, os espíritos acabaram de afirmar que podemos reviver muitas vezes num globo e que também podemos ter vivido em outras tantas. Acontece que Kardec está elaborando aqui uma reflexão bastante cuidadosa desse processo de aperfeiçoamento que todos nós passamos a experimentar, uma vez, é claro, submetidos à força da própria reencarnação. Então, Kardec continua nesse mesmo item de número 34. Ele vai dizer aqui, logo abaixo, alguns itenzinhos abaixo, ele vai dizer, o espírito, portanto, tem de permanecer no mesmo mundo. Aqui sim ele complementa as respostas trazidas pelos espíritos reveladores aqui nessa questão particularmente. Kardec, então, vai finalizar. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo até que haja adquirido uma soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado, aquele do qual nada mais podem auferir. É como deve ser, e é de fato, ele vai complementar. Tal o princípio,
E ele conclui: se alguns há que antecipadamente deixam o mundo e que vinham encarnando, é isso devido a causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Portanto, vejamos de fato o encadeamento e, evidente, a universalidade dos ensinos dos espíritos se mostrando nesse encadeamento entre as afirmações dos próprios espíritos e, é claro, de Allan Kardec. Portanto, amigos e amigas, e aqui finalizo, Zola, a minha participação para essas questões. Portanto, no capítulo 4, trazido pelo amigo Zola no editorial, nas considerações trazidas tão cuidadosamente pelo nosso amigo Basílio Leme, e essas que nós igualmente apresentamos, nós vemos uma força de coerência argumentativa, orientativa e esclarecedora tão peculiar ao Espiritismo e tão própria das obras fundamentais da codificação espírita, amigos e amigas. Obrigado, Edgar. Faremos um breve intervalo no nosso programa Verdade e Luz. Daqui a pouco voltamos. Aguardamos e pedimos que você fique um minutinho aí, que já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Voltamos no programa Verdade e Luz para o estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje estamos estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, item 3, encarnação nos diferentes mundos. A pergunta agora, Basílio, é a de número 174. É uma necessidade reviver na Terra? Kardec assim formula. E o Espírito Verdade responderam: não, mas se não progredides, podeis ir para outro mundo que não seja melhor, e que pode mesmo ser pior. É importantíssima essas explicações. Embora, como Edgar mencionou nas questões anteriores, os Espíritos Reveladores respondem assim, sinteticamente, e por isso que há necessidade de acompanhar essa didática de Kardec, porque as perguntas são sequenciais, e é com isso que nós vamos adentrando essa lei, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a reencarnação, a necessidade da reencarnação. Então, nesse caso aqui, né, nós podemos observar o quanto é importante, insubstituível, a lei do progresso. E um outro aspecto que nem sempre nós lembramos. Por quê? Porque, como nós sabemos, e ficou claro nas questões anteriores, se nós estamos num mundo ainda atrasado, quando retornamos após a nossa experiência terrestre, e nós retornamos ao mundo dos espíritos, nós ficamos na erraticidade. E bem poucos têm o cuidado, o zelo de saber a importância, de saber o que significa errantes. É exatamente em função desta hierarquia e que não é como muita gente pensa, que é o espírito que está errando. Errantes quer dizer que ainda não evoluiu bastante para superar os ciclos das reencarnações. Então,
enquanto ele não evoluir o bastante. Por isso que nós encontramos em várias questões do Livro dos Espíritos, quando eles se referem a vós e não a nós, né? Porque eles estão num mundo aonde eles já se encontram num grau evolutivo tão grande que não há mais necessidade de se reencarnar na Terra. Então, quer dizer, essa palavra errantes significa também que o ser, enquanto ele não tiver uma evolução, tanto intelectual quanto moral, o suficiente, ele vai ser, sim, obrigatório a reencarnar. Mas outro aspecto que nós temos que considerar, e que eu entendo que é muito, vou dizer assim, nos conforta muito, porque por isso que o Espiritismo, podemos, assim, com frequência lembrar que ele traz, uma doutrina esclarecedora, mas confortadora. Ou seja, neste caso aqui, ele está nos dizendo, afirmando que o que Deus quer será, como nós vimos lá na questão 529A. Então, não é uma questão assim, uns chegam, outros não chegam, depende, como nós temos o livre-arbítrio. Não. É uma determinação divina. Todos, como ficou bem claro, né, nesta questão anterior, que o Edgar também comentou, por que eles insistem conosco para estudar, para mudar de conduta, para se aprimorar, para sofrer menos, para chegar mais cedo à luz? Agora, esse cedo é necessário que a gente também, aos poucos, vá entendendo, né? Porque, como nós aprendemos lá na 738A, eles nos dizem que 100 anos na eternidade, esses 100 anos nosso, terrestre, é um relâmpago na eternidade. Mas nós podemos ter essa certeza absoluta. Aconteça o que acontecer, ocorra o que acontecer, o que ocorrer, nós sim, por incrível que pareça, queira ou não queira, é vontade de Deus que um dia nós vamos chegar aos planos celestes. É muito, muito interessante e é bom para todos nós se aprofundar neste tema que é pertinente a todos nós. Edgar, nós temos duas questões, a 175 e a 175A. Na 175, Kardec pergunta: há vantagem em voltar a viver na Terra? E os espíritos respondem aqui: nenhuma vantagem em particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride como em qualquer outro mundo. E na 175A, Kardec indaga: não seria melhor continuar como espírito? E a resposta, que é muito interessante, eles vão dizer: não. Ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus. Que, aliás, vem de encontro, é claro, com as considerações levantadas pelo Basílio há pouco. Lembremos, e é importante nós frisarmos isso, lembremos que na questão já previamente estudada nesse programa Verdade e Luz, 132, os espíritos vão responder a Kardec, que questiona qual seria, portanto, o objetivo da encarnação dos espíritos. Eles responderão a Kardec: ora, Deus impõe a encarnação para fazê-los chegar à perfeição. E eles complementam, afirmando: para uns é expiação, para outros missão. Portanto, nós podemos afirmar com segurança que a encarnação apresenta características peculiares às necessidades de cada um de nós, espíritos reencarnados, portanto. Falo, é claro, de nós que estamos reencarnados aqui na Terra, passando por essas experiências
materiais indispensáveis. Ora, nós temos, portanto, reencarnações que podem ser, vamos dizer, classificadas numa categoria expiatória, em categorias provacionais e em categorias missionárias, né? Então, é claro que, a depender das demandas, das necessidades de aprendizado, de trabalho, de reajustamento do espírito reencarnado, ele experimentará circunstâncias adequadas para o seu próprio aprimoramento espiritual. Dito isto, aí sim, eu recorrerei também ao capítulo 11 do livro A Gênese, em recortes que eu trago de Kardec, particularmente no item 37, este sim, especificamente tratando do tema imigrações e emigrações dos espíritos, que o Basílio levantou há pouco, inclusive. Nesse item que eu destaco, de número 37, Kardec vai dizer, essa transfusão, ele está falando, ele usa esse termo transfusão como esse processo de deslocamento dos espíritos entre um orbe e outro, né? Ou ainda, inclusive, entre uma reencarnação e uma outra. Então, Kardec afirmará aqui, essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta, igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, então, ou seja, aqui ele vai diretamente levantar o problema das reencarnações em diferentes orbes, tratados nesse tema nesse conjunto temático de perguntas que nós estamos elaborando, e quer individualmente, ou ainda em condições normais, ou quer por massas, os grandes desencarnes e encarnes coletivos também, em circunstâncias especiais. E Kardec vai dizer, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem assim também, portanto, novas raças de homens. Essa verificação trazida aqui por Allan Kardec, naturalmente, vai se comungar com estas duas questões elaboradas por Kardec, 175 e 175A, no trabalho de aprimoramento que se verifica com mais acuidade, com mais desenvolvimento e com mais propriedade, enquanto o espírito está encarnado. É claro que nós aprendemos enquanto desencarnados, enquanto na erraticidade. Todavia, os aprendizados se desenvolvem, se materializam, são assimilados, mais propriamente dito, enquanto nós nos encontramos reencarnados. Portanto, o grande objetivo, concluo aqui, final, é que cada encarnação, cada reencarnação, melhor dizendo, seja para todos nós um degrau de avanço, de subida nessa grande ascensão a comungarmos com Deus, portanto. Muito obrigado, Edgar. Esse estudo do Livro dos Espíritos nos convida a meditar em algo, né? Falando diretamente para cada um de nós, né? Por que será que estamos nesta terra tão agitada? Meu Deus! Fica claro, né? Nossos limites, nossa falta de amadurecimento. E aí não dá para o planeta virar planeta de regeneração sem espíritos regenerados, né? Complicado. Nós temos pressa de algumas coisas, mas leva tempo. Verdade e Luz. Para você que procura a paz,
a alegria e o equilíbrio. Nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No programa Verdade e Luz, vamos ao momento do Evangelho. O livro é o Fonte Viva. A lição é a de número 28, intitulada Alguma Coisa. Nesta lição, abre-se o texto com uma citação de Jesus, que está em Lucas, capítulo 5, item 31. E Emmanuel faz esta citação, na qual Jesus assim diz: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E o benfeitor Emmanuel assim discorre: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude o companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o, sempre que possível, à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça de contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor: os sãos não precisam de médico, mas, sim, os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas, a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Basílio, por que Emmanuel vai colocar um título como Alguma Coisa? Será que ele está nos sugerindo muito pouco diante daquilo que imaginamos saber e possuir? Sem dúvida, Zola. A sua colocação é perfeita, porque nós temos observado aí, e a nossa própria experiência, não é? Das pessoas que dizem assim, quando eles ouvem falar em caridade, ajudar os outros, é comum aquele argumento, falar, mas eu não tenho nem para mim. Porque, imagina, eu que estou precisando ser ajudado, não é exatamente, nem sempre é uma vitimização, mas a falta de consciência de que todos nós, independente da nossa camada na sociedade, do nosso intelecto, todos nós temos algo que podemos beneficiar o outro.
e como bem finalizou esse último parágrafo aí da mensagem, o Emmanuel, sempre com o seu poder de síntese, a sua sabedoria, que isso que nós fazemos em favor do outro, na realidade, é em favor de nós mesmos, né? Então, resumindo, é a lei do amor, porque, como disse o apóstolo João, né, numa das suas 3 cartas, né, porque Deus é amor. Então, aqui ensina o indivíduo a compartilhar, a ser solidário, que é a lei do amor. Jesus propõe algo que rompe com um adágio popular, né? Que diz assim: diga com quem andas que eu direis quem tu és, né? Jesus rompe com tudo isso, porque mostra que nós precisamos oferecer o melhor a muitos e a outros que estão atravessando, estão pedindo socorro ou estão pedindo de nós aquilo que imaginamos possuir, que é muito diferente de possuir realmente. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora, no programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo, capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo, item Tecnologia. Divaldo Pereira Franco pergunta ao Espírito Viana de Carvalho: a tecnologia poderá controlar a mente das pessoas, podendo programá-la com o intuito de evitar a ocorrência de atos criminosos e maléficos à sociedade? E Viana de Carvalho assim respondeu: não nos parece possível. Além do mais, seria terrível violação ética aos direitos humanos, robotizando as criaturas, mesmo que sob a justificativa de dignificação de terapia preventiva contra o crime. O livre-arbítrio do ser seria violentado e o seu processo de evolução ficaria paralisado, a depender dos agentes que o manipulassem. E continua Viana de Carvalho: ademais, em caso de ser conseguido esse controle, por certo, cairia também em mãos criminosas, que poderiam utilizar-se do recurso para processos totalmente opostos. É inconcebível, portanto, que a tecnologia possa transferir de um cérebro humano para outro, mesmo utilizando-se de mecanismos altamente sofisticados, os recursos que somente o pensamento, a elaboração da mente em si mesma pode produzir. Edgar, como é que ficam os robozinhos que parece que leem nossa mente e tentam nos conduzir aí em várias situações? Não parece que estamos caminhando num aspecto comercial? Será que isso não chega em outros ambientes, não?
Olha, Zola, bem lembrado, porque, de fato, esses chamados algoritmos de publicitários que, sobretudo, as redes sociais demonstram, vai exatamente de encontro, entretanto, Zola, que é importante ressaltar, a características similares, né? Identificando, vamos dizer assim, a nossa sintonia de buscas e de assuntos de interesse, né? Então, de fato, há elementos que parecem que permutam conosco influenciações ocultas no campo tecnológico. Entretanto, as observações trazidas pelo espírito Viana de Carvalho nessas questões aqui, que mais cuidadosamente elabora a força da tecnologia como processo influenciador de mentes, no sentido de controlá-las, é uma questão que me parece escapa, não obstante nós já vermos especulações e até tentativas nesse sentido. Talvez você, Zola, você, Basílio Leme, os amigos e as amigas que nos ouvem e nos assistem, conheçam um filme de Stanley Kubrick, da década de 70, início da década de 70, intitulado Laranja Mecânica. É um filme muito premiado e é um filme algo perturbador. E, de uma forma geral, eu aqui vou resumir a síntese da síntese, fazem exatamente isso com a gangue criminosa do protagonista chamado Alex, que é um criminoso contumaz e que ele se vê, depois de preso, submetido a sessões de terapia chamada método Ludovico, a terapia da aversão, que, na verdade, são processos da chamada psicologia comportamentalista ou ainda do chamado behaviorismo, né? Que é a psicologia comportamental. Ele é submetido a esses processos terapêuticos na tentativa de controlar a mente criminosa, fazendo com que ele consiga conviver em sociedade sem cometer os crimes a ele tão espontâneos, vamos dizer assim, por falta do senso moral, portanto. E essa terapia, durante um período, ela tem sucesso. Entretanto, ao final de determinadas ocorrências ali, ele se vê impelido naturalmente a dominar a si mesmo e, portanto, a própria mente criminosa, vamos dizer então, de alguma sorte, robotizada ou lobotizada, não é? Em função daqueles processos de lobotomia que, inclusive, ele se submete, como algo presente a ele e livre para ser exercida através do livre-arbítrio, portanto. Então, vejamos que essa especulação aqui, Zola, de 1971, nas telas dos cinemas, que, aliás, eu sugiro que vocês vejam, né, o filme Laranja Mecânica. Ela vem muito de encontro às considerações aqui trazidas pelo espírito Viana de Carvalho. Então, há um aspecto primordial que deve ser sempre considerado: o livre-arbítrio e, por consequência, a responsabilidade desse livre-arbítrio assumida. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel.
a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Basílio? Chegando então ao final da nossa tarefa, que eu classifico como, vamos dizer, simples, mas nobre tarefa, porque divulgar a doutrina espírita, ou ainda a essência do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, não é simples assim. E, portanto, nós podemos e devemos nos sentir honrados e conscientes da responsabilidade que temos. Então, finalizando, nós não poderíamos ter outra atitude que a da gratidão. Agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec e toda a espiritualidade. Vamos agradecer o amigo ouvinte, o telespectador, que são é a razão do programa existir. Agradeço, os companheiros de hoje, o Zola, o Edgar, o Gilberto na técnica, e nos despedindo, já solicitando as bênçãos de Deus, vamos no segundinho que é muito necessário para todos nós, em razão do momento aflitivo, tumultuado, que vive o planeta. Prosseguirmos com irrestrita fé em Deus. Esse é uma recomendação que nós vamos ver que está de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é a vigilância e a prece. Então, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Basílio. Edgar? Bem, amigos e amigas, naturalmente eu também quero agradecer a oportunidade de estudo e de reflexão, onde todos aqui encontramos o programa Verdade e Luz como essa plataforma de estudos que nos debruçamos semanalmente em torno das lições espiritistas trazidas pelos espíritos reveladores, por Allan Kardec e por tantos outros baluartes do espiritismo. É claro que todos nós aqui objetivamos o aprendizado para o autoaperfeiçoamento, para a automelhoria que nós naturalmente buscamos. Portanto, eu quero agradecer aqui a participação do nosso amigo Basílio, do nosso amigo coordenador André Zola, também do Gilberto Silva e de cada um de vocês que permanentemente permanecem conosco nesse programa feito de certo, com muito carinho, com muito entusiasmo por todos nós. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Basílio, muito obrigado. Edgar, muito obrigado. Amigo telespectador e amigo ouvinte, nosso muito obrigado. E aproveitamos a oportunidade e convidamos a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue aos seus amigos, publique nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar este trabalho. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. E até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.